É com você. Ah! Ah! Quando os rios e o ar estiverem sujos, quando o ser humano houver se perdido completamente da linha da vida, quando os animais gritando estiverem ameaçados, as ancestrais árvores abatidas pelo fogo, quando a doença e a tristeza houver dizimado todo o povo vermelho, ela virá a roda e erguerá uma nova tribo. Elas e eles serão um grande número. Surgirão de onde menos se espera. Serão coloridos e, por isso, conhecidos como a tribo do arco-íris. A roda do arco-íris representa a promessa de paz para todas as nações. A roda do arco-íris representa a cura para todo o planeta Terra. Essa é uma profecia xamânica de origem dos povos Hopi Navarro, são povos ameríndios hispânicos. 20 anos separam essa performance de agora. Eu performei a Roda do Arco-Íris em 2001, no Apocalipse de Performance, primeira edição. Eu estou muito emocionada de estar aqui e eu queria começar a minha fala agradecendo ao Magno Assis, ao Deia, por esse espaço de ação, de intervenção, por esse espaço que é um oásis nesse deserto em que a gente se encontra. Eu vou falar de memória afetiva e de memória autobiográfica. E de memória social. Porque quando eu falo de memória autobiográfica e de memória afetiva, eu conto um pouco da história do Deia, da história do tubo, da história da Bárbara atravessada por esse projeto. Eu sou fruto dessa universidade, sou um fruto dessa universidade, eu sou um fruto desse projeto. A atriz, a mulher, a professora, a encenadora, a cidadã que eu sou hoje, é atravessado por todas essas experiências que eu vivi no tubo de ensaios. E eu sou profundamente grata. A memória, como diz o Benjamin, a mais épica de todas as nossas faculdades, a narrativa, a memória que reinventa
e reencena a vida 20 anos depois. A história da Roda do Arco-Íris foi contada com 4 companheiras, 4 mulheres. Era o apocalipse de performance há 20 anos atrás. E como disse Ciane ontem, é o apocalipse de novo. Então, 5 mulheres se reuniram. Bárbara, Caísa Tibúrcio, Letícia Resch, Raqueline e Clélia. E a gente montou a roda girando o apocalipse de 2001, né? A queda das Torres Gêmeas, o atentado ao World Trade Center. E hoje a gente vive de novo um apocalipse, um atentado. Essa história com mulheres repercute hoje na minha vida, na minha trajetória de trabalho. Eu estou em Palmas, Tocantins, há 8 anos, mas Brasília está em mim. Essa história, essas pessoas, esse projeto, esse companheiro de trabalho, Magno Assis. Hoje eu olho para o trabalho de mulheres pedagogas da encenação, pedagogas da interpretação. E lá atrás está a roda do arco-íris com essas mulheres. Eu queria pedir, se vocês tivessem os vídeos, para passar os vídeos das meninas, vídeo da roda do arco-íris. Pode, se tiver, pode colocar enquanto eu falo. E eu essas mulheres que me constituem, essas mulheres que forjam a minha história, a minha memória. A memória que guarda o arcaico, o que tem de mais arcaico e o que tem de mais contemporâneo, né? A memória que tá na nossa ancestralidade, que está no nosso genoma. E isso forja esse corpo encenador. Esse corpo encenadora que eu sou, que é um corpo em processo. É um corpo poroso, um corpo fluido, que se perfaz nos encontros e nas afecções trocadas no processo da criação. É um corpo em gerúndio. Essa é uma ideia desenvolvida em parceria com um outro grande amigo e encenador dessa época, da época do Francis Wilker. E essa história do tubo era fantástica, essa possibilidade de aprender fazendo, experimentando, né? O Magno colocava a gente em umas aventuras, anjos pendurados de guindaste, a intervenção cênica no espaço urbano, as deusas gregas que desciam do centro comunitário, né? E tudo isso forja o corpo, são rastros, são marcas desse corpo encenadora. E um tempo depois, 5 anos, um salto no tempo, Magno, eu já formada, Magno me convida para uma outra experiência, que forja esse corpo ser encenador. Ele pega na minha mão e diz, Babi, vamos fazer a edição Híbridos, trilogia Gênesis, Êxodos e Apocalipse,
de performances nas galerias subterrâneas do CONIP. Olha só, um centro comercial que é mais híbrido impossível, que abriga tantas comunidades. E lá acontece o híbridos de performance, né? No meio dessa galeria, né? Esse grande rizoma de, 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 de pulsão de vida, de sonhos, de desejos acontecendo, né? Como pensar a dramaturgia expandida da performance? Era uma outra experiência que forja esse corpo encenador. O corpo encenador, primeiro, que pensa a visualidade, a sonoridade, em parceria com essas companheiras na criação da roda, e que depois pensa essa dramaturgia em parceria com o Magno do Híbridos. E aí, como pensar, né? A gente teve a ideia de estações, são estações, né? E tinha que, por uma questão de segurança, pensar essa entrada. Então, as pessoas entravam por um lugar e saíam por outro. Elas podiam seguir o itinerário que elas quisessem, lá dentro do Híbridos, dentro desse grande rizoma, dessas galerias todas subterrâneas. Mas a imagem é a imagem de uma passagem, de uma transmutação. Você entra, é como um passe, né? Você entra na casa, de um lado, recebe essa reviguração, essa energia, e aí você sai do outro lado. Essa era uma experiência que também forja esse corpo encenador e que pensa, e que me ajuda a pensar essa expansão da dramaturgia pelo corpo encenadora, pelo corpo memória encenadora. E aí mais um salto no tempo. 2012. Eu estou gestando a minha filha, grávida da Vitória, que hoje tem 8 anos. E aí o Mag vai lá e, Babi, vamos para mais uma aventura. Segura na mão. E aí é um chamamento para uma curadoria. Para a curadoria da edição do tubo de ensaios Latinidades. Olha só, Latinidades para a gente pensar outras cosmovisões, outras epistemologias, outros saberes, né? Outras concessões de mundo que não sejam as de destruição e usurpação do planeta Terra. E aí mais uma coisa que forja esse corpo encenadora, mais um lugar de pensar essa curadoria como um espaço de ensaio e de experimentação. O curador que trabalha com a montagem, quase como a montagem fílmica, a montagem cinematográfica, a montagem de cenas, desejos, pulsões, imagens, esse corpo que vai se afetando por essas performances. Esse exercício da curadoria é o que tem agora, nesse momento, né, é o que está mais pungente, mais latente nesse meu fazer, nesse meu corpo encenadora, né? Pensando em a tese, tem pouco tempo que eu terminei o doutorado e já tem tanta coisa mudando, virando na minha cabeça, né? Então, a gente pensar que esse lugar desses corpos encenadoras e corpos encenadores, dessas interações, dessas afecções do processo criativo, ela se dá numa rede de relações. Não é mais uma, mas talvez muitos encenadores, muitas atrizes, atores performam. Esse exercício da performance como um teatro como um quiasmo, né? Isso é muito potente, isso foi muito potente na minha trajetória. Muito. Porque o performer, quando ele se depara no processo criativo, ele está envolto numa situação limite, numa situação, numa questão, numa ideia, numa pulsão de... E para dar vazão a esse processo, a essa criação, que é a obra de arte, o corpo enquanto obra de arte, né? Ele mergulha num processo da relação do corpo com o espaço, da relação dos outros corpos com o espaço, na relação dessas plasticidades, dessas sonoridades produzidas pelo corpo e sonoridades que o ambiente produz e que impactam nesse corpo. E ele precisa sobrevoar, gravitar sobre essa situação limite, sobre esse tema, para daí sair
revigorado e pronto, né, para esse processo da criação, da obra em si, né? Isso é muito potente na minha trajetória. Esse encontro, essas experiências do tubo de ensaios são o que me constituem hoje. São os atravessamentos, são os rastros, são as marcas, as cicatrizes desse corpo encenadora. Esse corpo encenadora que está emocionada e que está com muita saudade de Brasília, da minha mãe, que está aí, da minha irmã, dos meus sobrinhos. Esse corpo encenadora que está em Palmas. Palmas me recebeu há 8 anos, mas que Brasília nunca saiu de mim. Brasília está sempre comigo. A prova disso é as minhas relações, inclusive de pesquisa, do doutorado, com a Adriana Lodge, por exemplo, que é uma pedagoga da encenação, a professora encenadora, que também me atravessa junto com todas essas outras mulheres. Então, eu tenho só a agradecer ao Magno e ao Tubo de Ensaios e ao DEA por esse espaço, né? por essa vivência e por constituir todas essas memórias e todas essas marcas e essas cicatrizes, né? E é isso. Eu estou muito emocionada. Obrigada. Obrigada, Magno. Obrigada, Deia. Obrigada, UNB. Obrigada a todos os mestres e, sobretudo, as mestras que me constituem. É isso.